O Edu Gaspar, ele teve esses anos todos para viajar à Rússia, viajou, procurou, visitou hotéis, foram muitas opções visitadas, qual era a melhor logística, daqui a gente vai perder tanto tempo de deslocamento para lá, esse hotel custa tanto, esse pode ser isolado pra gente, esse não pode, esse hotel... Isso eu peguei muitas informações com o nosso companheiro jornalista André Henning, que foi o primeiro a se hospedar no hotel da Seleção Brasileira. E quando a CBF viu que, por exemplo, o pacote, a diária naquele hotel custava, vou dar um exemplo, um número X, entendi. $5 mil a diária, ninguém tinha feito reserva naquele hotel. O hotel estava vazio. E a CBF acreditou que permaneceria assim. E aí, isso 2 anos antes da Copa, Vanderlei. E aí a oferta e procura. 1 ano antes da Copa, de 5 mil a diária, caiu para 3,5. 6 meses antes da Copa, caiu para 2. 3 meses antes da Copa, caiu para 1.000. No mês da Copa, era o mesmo preço de hotéis de alto padrão na Rússia. Então, quem tem dinheiro e viajou para a Rússia, e é muita gente, colocava lá na opção: hotel 5 estrelas na Rússia, esse custa tanto, opa, tá no mesmo preço. E aí procurava em agência de viagem ou quem conhece na Rússia: esse aqui é o hotel da Seleção Brasileira. Claro que fez a opção de ficar no hotel da Seleção Brasileira, que não reservou o hotel só para ela. A CBF acho que tem dinheiro para fechar o hotel só para ela, não tinha? Claro. Como fez em outras competições. Não fez nessa. Acreditou que ninguém faria isso pelo valor da reserva. Então, essa é uma falha de quem viajou e fez uma pesquisa, uma triagem de hotel. Então, essa é a culpa do Edu Gaspar, sim. Foi ele que fez isso. Ele foi incumbido dessa função. Então, ele errou. E a partir do momento que o Beto fala que o Bernardinho é uma pessoa que poderia fazer esse trabalho, na função de quem? Do Edu? Poderia se incorporar, poderia ter um cargo dentro da comissão técnica. É porque alguém errou. Alguém não fez o que deveria fazer. É porque, na verdade, não é porque alguém errou. Na minha avaliação, nas minhas reflexões após a eliminação brasileira e a conduta das outras seleções e de jogadores nesta Copa do Mundo, eu entendo que faltou rigorosidade, faltou psicologia. Não é motivação, porque todos estão com a conta bancária absolutamente cobertas de dinheiro. Faltou, sim, conduta, faltou gestão e governança para segurar esse bando de moleques vaidosos. Mas são todos vitoriosos nos clubes, pouco importa, jogando futebol, pouco Beto. importa. Se precisar de um cara do Pouco vôlei, importa. vitorioso, respeito demais, fez livros maravilhosos e tal, mas se precisar do Bernardinho de uma outra área para colocar na linha Neymar, para meter o bedelho no trabalho do Tite. Não, tô dando um exemplo que é o nosso o conjunto da obra. Nosso Rubinho. É o conjunto da obra. Então nós estamos mortos. Então aí nós estamos perdidos. Não acredito. Por quê? Todo mundo que estava na Rússia no hotel da seleção falou que estava uma bandalheira. Neymar pai e os parças andando pra cima e pra baixo 70, no hotel. 70 só que pessoas. isso só surgiu e só se tornou assunto depois da eliminação, porque até então... É isso aí. Depois da eliminação, a mulher do Douglas Costa reclamando que não pôde ficar no hotel. A Bruna Marquezine, depois do terceiro jogo da seleção, quando ela foi pra Rússia, ela ficou no mesmo hotel da seleção com o Neymar. As outras esposas não. Será que ninguém na CBF imaginou que as outras esposas vão reclamar? E elas vão reclamar pra quem? Não é pro seu Edu Gaspar, não é no telefone do Tite que vai tocar. É pro jogador. No telefone da boleirada. Claro. Olha, Thiago Silva, a Bruna Marquezine tá aí. Por que eu tô no outro hotel aqui? Eu disse o atraso do ônibus. O atraso do ônibus que levaria os familiares até os jogos atrasou. Liga pra quem? Pra boleirada. Atrasou o ônibus dos outros. Dos outros. A do Neymar pai, a da Bruna Marquezine não. Então quem deixou isso? Tite, Edu Gaspar e companhia. E o seu Edu Gaspar vem depois da Copa falar que é duro sem Neymar? Vai lamber sabão. Olha, passaram a mão na cabeça do Neymar, sim. Privilegiaram uns, sim, e os outros que se danassem depois, Vanderlei. Então eles têm culpa, sim. Se tem que mudar alguns, tem que começar por cima, então. Eu queria só dizer assim, vou passar pro Fausto, só queria dizer o seguinte. Todos nós, a gente perde cabelo, mas não perde memória. Apanhei muito, e faz tempo, quando eu disse aqui, e toda hora, que eu exagerei porque eu ajo assim, mas você pode encontrar um meio termo. Que família que gosta mesmo do seu atleta, do seu astro, porque quem é o astro da família do Neymar? É o Neymar.
Quem é o astro da família do Alisson, por exemplo? É o Alisson. A gente sabe que é assim, ou não é verdade? Quem que é o astro da família do Thiago Silva, por exemplo? É ele. Tem 8 irmãos, todos maravilhosos, não sei o quê, aquela coisa toda. Mas o astro da família a gente sabe que é assim, não é assim? É assim. É o astro. Se gosta mesmo, família legal, em competição, porque a gente já tem exemplos, torce de longe. Quando eu falei isso que eu apanhei, cara, nas redes sociais, você é antifamília, imagina. Quem me conhece sabe que eu não sou. Antifamília. Sabe por quê? Porque eu também tive filho atleta, né? Então eu sei o que é isso. E lembro de 1998, quando um personagem importante da seleção brasileira alugou uma casa para a família lá. E aí deu um problema no vaso sanitário da família, do banheiro. No dia quase da final, e aí estavam ligando pro astro para arranjar um encanador na França, porque estava com o vaso sanitário entupido. E o cara tem que estar focado na Copa do Mundo. Então, se gosta, não vai, cara. De longe, aquele que é mais religioso, acende vela, reza. Aquele que não é, tem a sua maneira, a família toda na frente do telão, ouvindo e torcendo. Eu acho perfeito isso. Mas não vai, que você vai pentelhar. É isso que foi citado já aqui. Então só concluindo, Márcio. Então, quando eu falei, apanhei muito por isso. E depois que a coisa se ganha, tá tudo certo. É uma esquerda todo, mas quando perde, a gente vai começando a ver. E olha, não é a imprensa que está inventando, hein? É só pegar a rede social de parente aí, Lê. É só pegar a rede social de parentes para que registram todos os descontentamentos internos e externos. Porque não, são eles que estão falando e a gente vai levantando informações. Então é só isso que o Márcio falou, é exatamente isso. O Beto também destacou muito bem, a gente vai ouvir o nosso Fausto Favara sobre as coisas. Só um detalhezinho só em cima disso, Vanderlei. Claro. Eu tenho um amigo jogador que fala o seguinte, Vanderlei, se a mulher de um jogador aparece com uma bota X, o outro jogador pega e fala, se a gente não for no shopping e comprar uma bota melhor do que a do outro, é uma confusão em casa. Relógio, a mulher do jogador Y aparece com um relógio assim que ela comprou no país tal que a seleção tá jogando. Olha, ela comprou no shopping tal. Tem que ir no shopping comprar o mesmo relógio. E outra coisa, a seleção não proibiu ninguém de ficar no hotel, mas havia acordado que os jogadores ficariam lá e os familiares de outro. Quem descumpriu o acordo, pela informação que eu tenho, foi o Neymar pai. Só faltou a orientação do seguinte, normal, né? Nem vai lá e fala pro seu pai, pra ele ficar em outro hotel, tal, não sei o que, não sei o que lá. E isso cabia a cúpula da CBF. Ô, Vanderlei, primeiro, não é uma receita pronta, né? Sabemos disso. Tem alguma informação? Rápido. Eu passo pra você, Fausto. O Beto recebe uma mensagem aqui de um personagem que a gente não vai identificar, porque são informações internas, enfim, não fica legal. Mas é uma informação que vale o registro. E depois eu quero falar uma coisinha sobre isso. Diz aqui, Beto, o hotel não foi escolhido pelo Edu. Quando eles chegaram na CBF, já estavam alguns hotéis escolhidos. Esse hotel, o Brasil só ficou pelo fato da Áustria não ter ido para a Copa. Todos os hotéis são escolhidos pela FIFA. E ela quem paga para os países. E aí você coloca 3 opções bem antes de se classificar. Essa é a informação que o Beto recebeu. Eu só queria fazer um adendinho com asterisco. Copa do Mundo de 2002. A FIFA também escolheu um hotel para a seleção brasileira. E a seleção não aceitou. E ela decidiu ir para um hotel que não tinha nada a ver com a FIFA. Por isso, essa informação só se mudou. Posso fazer mais um adendo em cima disso? Só para dizer por que mudou. Tá. E foi para um hotel que não tinha nada a ver com a FIFA, que não era território FIFA, porque o hotel é território FIFA. O hotel das seleções, das 32 seleções, é classificado como território FIFA. Esse de 2002 não era. Sabe por que não era? Eu estava lá. Eu e Fátima Bernardes. Só 2 estavam lá de 2002, e aí a seleção caiu com uma luva no nosso colo, porque nós tivemos uma dificuldade de cobertura em 2002, e como a gente tem sorte, né? A seleção foi num hotel que não era território FIFA, porque a seleção não aceitou o hotel da FIFA. E foi para um hotel que não era território FIFA. Mas se você me permite, pela informação, só um detalhe, Fausto, e pela pessoa que está me passando essa informação,
eu dou como 100%, eu acredito a ela 100% a informação de que a FIFA acaba escolhendo Não, isso os não tem a hotéis. dúvida, isso não tem a dúvida. Escolhe, mas você tem a opção de escolher também ficar em outro lugar. Não é bem assim. Ele disponibiliza o hotel e você tem a opção de ficar em outro lugar. Exemplo disso é a Alemanha. E todo mundo achou, inclusive a CBF, que era a melhor concentração da E poderia da fechar Rússia. o hotel só para si. Então,